Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. O assunto que iremos tratar hoje é a polêmica postagem do presidente Marcos Barbosa, presidente do CRB, dizendo que só o CRB tem um CT, e a resposta contundente do CSA atiçando essa rivalidade entre os dois clubes. Antes de a gente conversar sobre esse assunto, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, clique lá nas notificações e também compartilhe o link deste vídeo. Em meio à pandemia da Covid-19, uma simples postagem causou o que a gente chama de rebuliço nas redes sociais. Na última sexta-feira, o presidente Marcos Barbosa fez uma visita ao CT Ninho do Galo, na Barra de São Miguel, e nessa visita chegou a transmitir parte da visita pelo seu Instagram, fazendo uma mini live mostrando imagens, e também fez uma postagem que gerou muita polêmica. A postagem do presidente Marcos Barbosa se referia ao CRB, que é o único clube com CT no estado de Alagoas. E além disso, ele falou da saudade de ter as atividades, de ver o CRB pulsando lá no CT Ninho do Galo, CT que inclusive leva o seu nome, CT Presidente Marcos Barbosa. A postagem soou como algo muito complicado para o torcedor do CSA e até mesmo pro CSA, maior rival do Clube de Regatas Brasil. Entendo que o presidente não falou nenhuma mentira. Realmente o CRB é a única equipe do estado com um CT. Mas a informação, ela é fora de tempo. Fora de tempo porque o CSA perdeu o CT dele por uma tragédia social. Assim como o CSA, o bairro do Mutange, Bom Parto, Bebedouro, Pinheiro, todos eles, de alguma forma, foram afetados. E aí não é só o CSA que perdeu a sua casa, perdeu o seu lugar. Tem muitas pessoas, muitos maceioenses, inclusive regatianos, que também perderam o seu local por conta dessa má exploração de salgema por ali, por toda aquela região. Isso causou alguma revolta em torcedores, causou uma resposta na diretoria do CSA, e eu entendo que a postagem, que pode parecer até simples, ela ganha outro ar por ser o presidente do clube. Se a postagem parte de um torcedor, você não teria, sem dúvida nenhuma, essa repercussão, essa resposta, estes questionamentos que foram feitos. Até porque há de se lembrar que quando o CRB saiu de Maceió para ir para a Barra de São Miguel, a torcida do CSA fez muita gozação com o CRB, até se dizendo que não haveria mais rivalidade em Maceió, porque apenas CSA e 7 de setembro eram de Maceió, o CRB estava na Barra de São Miguel, ou até mesmo falavam de roteiro. E isso não se criou, essa repercussão toda, porque eram torcedores que faziam isso. Quando oficialmente o presidente do clube fala nesse assunto, por mais que se entenda que o presidente pode falar isso porque ele falou uma verdade, ou que ele pode dizer que está com saudade das atividades no CT, é o presidente do CRB, é a representatividade da instituição. E aí, imediatamente, a repercussão ela foi tão contundente, ela teve uma resposta tão imediata de muitos torcedores, alguns até torcedores do CRB, que o próprio presidente, numa fala, numa postagem do repórter Luciano Costa, meio que amenizou aquela situação
e justificou que não é uma questão de rivalidade, não é uma questão de outro problema. Era questão realmente de enaltecer a presença do CT, a existência do CT, e mostrar a saudade que estava do dia a dia. De qualquer maneira, amenizando, justificando, respondendo ou não, a postagem não caiu bem. Isso é muito de momento de rede social. Às vezes algo que se fala tem uma repercussão muito diferente ou muito ampliada daquilo que se imaginava, e aí, na gíria do futebol, na gíria das redes sociais, o bicho pega. O CSA tratou de responder com uma maneira mais forte. Primeiro, levando para o lado futebolístico. E o lado futebolístico do CSA foi se apegar às suas conquistas. Dizer que o CSA é o único clube campeão nacional. E o CSA também não falou nenhuma mentira. Nessa postagem feita pelo presidente do Conselho Deliberativo, Raimundo Tavares. Raimundo ainda justificou que a postagem não cabia porque o CSA perdeu o seu CT pelo que ele chamou de uma tragédia, colocando famílias que também perderam suas casas, suas residências, em função de tudo isso que aconteceu. Omar Coelho, vice-presidente-geral do CSA, também se posicionou de forma contundente. Postagem essa que fez o presidente Marcos Barbosa repostar a mesma situação e também ser contundente contra Omar Coelho. Isso, na verdade, acabou se tornando um clássico fora das quatro linhas. Em tempo de suspensão das atividades, em tempo de pandemia, um clássico por outros motivos, não ficou nada legal. Torcedor de um lado, torcedor de outro, acabaram mostrando posicionamentos defendendo o seu time ou defendendo o seu presidente. Alguns falaram, é isso mesmo, presidente, bota pra lascar nesses caranguejos. Outros enalteceram o desrespeito, na visão deles, do que Marcos Barbosa proporcionou com a sua fala. Um esquente, se é que a gente ainda vai voltar a ter futebol nessa temporada, do que poderemos ter num clássico quando os protagonistas forem os 22 jogadores dentro das quatro linhas. É preciso apenas que essas postagens, essas alfinetadas, declarações de um lado e do outro, não passem para o torcedor o espírito que a gente não quer nesse momento, que é um espírito de acirramento da rivalidade e descambando para a violência. Isso faz mal, e muito mal para o futebol. Nós já tivemos exemplos e comemorações e partiu do presidente Marcos Barbosa, por exemplo, de ao CRB ser campeão, colocar um caranguejo dentro da taça do campeonato alagoano com bebida. E isso trouxe um problema muito sério entre Marcos Barbosa e Rafael Tenório. Rafael Tenório, inclusive, desconhecendo e dizendo que não atenderia telefone do presidente e que estava encerrando uma amizade de mais de 40 anos. Então, o cuidado com as redes sociais, o cuidado com as interpretações que acontecem nesses momentos, importantíssimo para que uma pessoa com autoridade de Marcos Barbosa, presidente do CRB, não possa repetir o equívoco desta comemoração de lá atrás e causar outro problema, estremecendo amizades, estremecendo um relacionamento ou até mesmo estremecendo a questão de racionalidade entre os dois maiores clubes do estado de Alagoas. Vamos torcer para que isso possa ter passado e que nenhuma resposta mais contundente ou algo mais ofensivo possa acontecer. Que fiquem nessas mensagens de redes sociais, levando em consideração que o tempo
não era o tempo ideal por conta dos motivos que fizeram com que o CSA perdesse o seu CT. Mas, vida que segue. O que foi dito, o que foi publicado, o que foi postado, está para a posteridade. As cobranças também serão feitas nesse sentido. E aí, CRB e CSA vão seguir os seus caminhos, tentando manter a saudável rivalidade, mas que ela não ultrapasse uma linha tênue do que é rivalidade, o que é desrespeito, o que é rivalidade ou o que é uma provocação. Este foi mais uma Opinião na Rede. A gente volta amanhã com outro assunto, com outro comentário aqui na TV Esporte Alagoano. Na hora da despedida, deixa eu pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, clica no sininho e ativa as notificações para que a cada vídeo publicado você seja informado. E também compartilhe o link desse vídeo para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Um grande abraço. Tchau, pessoal.